Olá, vamos novamente para mais um momento de aprendizado de maneira divertida, né? Eu gosto dessa palavra porque aprender se divertindo é muito bom. Nós vamos falar agora, para avançar um pouco mais o nosso conhecimento sobre nós mesmos, o que são os complexos. Lembra que no módulo, ou melhor dizendo, na aula anterior, eu falei de complexos, complexo materno, paterno, de maneira mais resumida. Nós vamos agora ver aqui a importância do complexo, o que são, como lidar com eles. Então vamos lá. Os complexos são grandes portadores de carga energética, no sentido afetivo, tendo como núcleo o arquétipo. Ao redor deste, vão se acumulando ideias, pensamentos cheios de afetividade. Eles são nós de energia e possibilitam a movimentação energética e assim podem se tornar grandes aliados ao desenvolvimento humano. Eles são parte essenciais para a constituição psicológica de todo indivíduo. A atuação do complexo. Como ele atua? É uma identidade autônoma, inconsciente e plenamente emocional. Neste sentido, quanto mais inconsciente for um complexo, maior o poder de dominação, uma vez que ele passa a agir de forma autônoma. É como se ele fosse uma personalidade independente. Ele domina o ego e faz dele seu servo. Irrompe a consciência. Todo complexo pode irromper a consciência, entretanto, ele pode desenvolver-se de duas formas: como parte ou dominante, dominando em parte ou totalmente. O complexo como parte refere-se ao complexo na vida de uma pessoa apenas como uma parte da totalidade que o indivíduo é. E o complexo dominante controla por completo a personalidade da pessoa. Como que um complexo é ativado? Todo complexo em atuação está inevitavelmente constelado. Estar constelado significa que há um tsunami de emoção atuando. A constelação de um complexo é um estado automático que não pode ser impedido pela vontade consciente. E este estado perturba profundamente a consciência e assim a altera. Neste estado, o sujeito tende a ficar à mercê do complexo, uma vez que a unidade da consciência se rompe e a vontade está bastante fragilizada, a vontade do ego consciente. O que acontece à medida que crescemos? Alguns complexos tendem a se tornar conscientes e outros não. O fato é, quanto menos conscientes uma pessoa estiver de seus complexos, mais ela irá projetá-los nos outros. Tal pessoa vê no outro o que recusa em si mesmo. O grau de autonomia do complexo. Ele depende do quão conectado está com a totalidade da personalidade, ou seja, a organização psicológica. Portanto, a forma que um complexo se comporta e multiplica é variada. Ele pode dominar o eu por completo e agir de forma totalmente independente, como também pode nem ser notados. Vamos ver então os graus, como que isso funciona na psique, como que esses complexos estão por ali viajando, como que eles se movimentam. Olha, eles ficam mergulhados na profundidade da psique, quase imperceptíveis. E com isso, eles perturbam a vida psicológica. Eles manifestam-se na consciência, mas são resistentes à assimilação nessa mesma consciência. E assim permanecem com significativa independência, agindo baseado em suas próprias diretrizes e normas. É como se eles tivessem vida própria. Por isso que é tão importante tomar consciência que tem esses complexos, trazer para a consciência e trabalhá-los. Qual a causa mais frequente de um complexo? O conflito. Por diversas vezes, um trauma, um grande abalo emocional, pode ser o formador do complexo. Como se fosse um imã psíquico. O complexo carregado torna-se um imã psíquico para todo fenômeno correlato ao seu ambiente de atração. A grande sacada está na semelhança vibracional do sentir
do emocional. Quais as principais influências dos complexos na vida humana? Quais escolhas serão feitas? A forma como nós comportamos e nos posicionamos na vida. A maneira como nos relacionamos com os outros e nós mesmos. Dirigir o ego por completo. O complexo pode dirigir o ego por completo, roubando a liberdade do ser. Gera sintomas somáticos ou psíquicos. Gera também um turbilhão de pensamentos obsessivos e atitudes impulsivas ou compulsivas. Exemplos de complexos. Complexos de poder, de culpa, de vaidade, de inferioridade, materno, paterno, divino. Por exemplo, vamos entender agora como que, de fato, essa questão da constelação, essa questão do complexo, como que isso influencia de maneira prática. Eu falei um pouco no geral e você entendeu o que é complexo, algumas atuações, mas vamos ver agora na prática. Vamos trazer para a realidade. Por exemplo, uma pessoa que tem um complexo divino. Uma outra coisa também a acrescentar é que isso acontece a nível psíquico. Quando tudo que eu estou falando nesse módulo acontece em nível psíquico e se manifesta na realidade. Você não vê também um complexo, você vê ele se manifestando na realidade, assim como o arquétipo se manifesta na realidade de uma maneira materializada, mas só que você não vê o arquétipo, você também não vê o complexo. Ele se manifesta em instância psíquica primeiro e depois externamente. O externo ativa esse complexo que já foi construído na vida diária da pessoa. Isso é importante entender. Então, o complexo divino tem como núcleo o arquétipo de Deus. Todo complexo tem como núcleo um arquétipo. O complexo divino tem como núcleo o arquétipo de Deus. E você, nesse momento, você já sabe o que é arquétipo. Se ainda restar dúvida, volta em alguma aula anterior e veja o que é arquétipo, porque é importante para você entender também o conceito de complexo. Porque se eu for explicar aqui novamente, a gente vai tomar muito tempo. Então, volta lá para você continuar com o seu desenvolvimento e entender o que está sendo falado. O processo é assim: o arquétipo de Deus é ativado e somado com as experiências com o sagrado, as questões religiosas, espirituais que a pessoa tem no mundo. Esse arquétipo forma o complexo divino. Quanto mais experiências acumuladas, mais forte o complexo se torna, até que chega o momento que ele irrompe a consciência, uma vez que está carregado energeticamente. Entende? Se o sujeito, a pessoa, tem várias experiências com o divino, igreja, leitura de livros sagrados, práticas religiosas, ele tem várias experiências práticas no mundo real com essa questão do divino. Se essas experiências não foram satisfatórias, ele sentiu que, poxa, não gostei, não acrescentou, não foi legal, não acrescentou nada, pelo contrário, só me acabou comigo, eu não entendi. Se essa experiência foi negativa em relação com essas questões espirituais aqui na prática, o arquétipo, que está na base da psique, lembra? A gente herda o arquétipo de toda a história da humanidade quando a gente nasce, então o arquétipo que está lá no centro, ele é ativado. Então, a cada experiência negativa, o arquétipo é ativado e esse complexo de igual forma. Então, cada experiência negativa, imagine que tem uma bolinha pequena aqui no meu dedo, do tamanho do meu dedo. Aí, cada experiência negativa com as questões religiosas, essa bolinha ela vai aumentando. E entenda que isso é uma carga afetiva, emocional. Então, cada experiência negativa, o complexo vai aumentando. Isso está na sua cabeça, está na minha cabeça. Vai aumentando, vai aumentando. Daqui a pouco se transforma naquela bola gigante. Aí, o ego, que é aquela parte consciente que nos direciona na vida, que nos ajuda a crescer, a organizar, a avançar, ele é tomado por o complexo e o complexo domina a vida dele como um todo e ele deixa de ser ele mesmo e o ego e o complexo toma conta do sujeito. Então, nesse caso do complexo divino, o sujeito pode se tornar
totalmente averso à questão da religião, ao ponto de querer matar, entre aspas, religiosos, ou não gostar, ou ficar muito mal, porque ele não quer matar os religiosos, mas na verdade ele quer matar aquela experiência que está dentro da cabeça dele. Mas como ele não tem consciência disso, ele acaba projetando naquelas experiências negativas que ele tem, que ele vê. Então se ele vê uma pessoa nesse aspecto religioso, ele já começa a sentir uma carga emocional muito grande, que captura o ego dele e ele faz muitas vezes coisas que depois não pensa, e depois vai se arrepender. Porque ao mesmo tempo que captura, depois quando o ego volta a tomar consciência de si e atuar, aí, nossa, que merda que eu fiz. Eu não sei se você já teve uma experiência ou já conversou com alguém, só para acrescentar ainda mais esse exemplo, para ficar ainda mais claro. Você já viu alguma briga de trânsito, alguma coisa que as pessoas se desesperam, que fazem coisas que depois fica assim, nossa, eu fiz isso mesmo? Como assim? Caramba! E depois parece que como ela entrou no estado hipnótico e fez uma coisa que jamais faria se ela tivesse em sã consciência, mas só que ela foi tomado por um complexo ali e ela fez algo que depois, uai, eu fiz isso mesmo. É como se ela desligasse, entendeu? O complexo ele estava tão gigante, tão grande, que capturou o ego e a pessoa, como se ela desligasse, como se eu desligasse o interruptor, aí a pessoa desligou. Aí depois que o complexo diminuiu aquele poder, a pessoa volta, aí eu ligo o interruptor, nossa, eu fiz isso mesmo. É como se ela desligasse, entendeu? A depender da força do complexo, ele captura totalmente o ego e a gente acaba agindo de forma desastrosa, falando coisas desastrosas, agindo de maneira desastrosa, porque quanto mais inconsciente o complexo está, mais ele pode levar a pessoa a fazer coisas que ela não queria fazer por questões de maneira consciente. Só para entender o poder disso. E no seu relacionamento, está atuando complexos a todo tempo. Se você, mulher, se você, homem, não toma consciência dos seus complexos, seja ele qual for, tem muitos homens e mulheres que têm um complexo de inferioridade muito grande. Aí entra numa relação, acha que muitas vezes o parceiro ou a parceira fala alguma coisa, está querendo torná-lo inferior, está querendo humilhar. Aí a pessoa já reage emocionalmente e se ela tiver um monte de experiência negativa que ela se sentiu inferior, ela vai trazer toda essa carga emocional, lembra da bola gigante? Para a relação e vai achar que o parceiro ou a parceira que falou uma coisa ínfima está querendo destruí-lo, está querendo colocar inferior. Isso acontece de maneira inconsciente e a pessoa depois falou coisas que não queria, fez o que não deveria, porque foi capturado por um complexo. O complexo ele não é ruim nem bom, ele é o que é. A questão é, quer dominar o complexo? Tome consciência dele. Como que eu vou tomar consciência de um complexo? Você pode procurar um terapeuta para se entender ou estudar. Se você procurar um terapeuta, ele já sabe como que funciona. O psicólogo, por exemplo, o psicoterapeuta, ele é um especialista no comportamento humano e nos processos mentais. Ele compreende esse universo. Ele vai começar a te atender e você vai contar a sua história, vai fazer todo aquele processo de anamnese, de historiografia, vai compreender e a partir da sua história dá para entender quais complexos que você tem e a partir disso começar a trabalhá-los. Porque à medida que você começa a trabalhá-los e torná-los conscientes, você começa a integrá-los à consciência e você começa a dominá-los. Eles param de te dominar e você começa a dominá-los. Aí você consegue viver melhor, ter uma relação melhor, se relacionar melhor com a sua esposa, com o seu namorado, com o seu namorado, porque aí você está consciente daquilo que está te dominando. Enquanto você não toma consciência disso, eles te dominam e acabam com a sua relação. E você quer um relacionamento de qualidade. Você quer um relacionamento sublime. Nós queremos. Mas ele não é construído por um acaso. Eles não nascem prontos. Então é importante tomar consciência dos complexos, tratar os complexos, integrá-los à consciência, porque isso vai favorecer o seu relacionamento e, ainda mais importante, a sua qualidade de vida. Enquanto eu não tomo consciência desses complexos e integro eles à consciência, minha qualidade de vida vai embora, seja física, seja emocional. Então, como lidar com eles? Podemos superar um complexo vivendo intensamente e compreendendo o papel que exerce nos padrões de comportamento e nas reações emocionais. À medida que eu vou compreendendo, eu vou lidando melhor com eles, compreendendo como que ele me leva a agir, como que ele me leva a sentir, e à medida que eu vou entendendo isso e trazendo a consciência, eu vou integrando esses complexos e vou conseguindo fazendo com que eles me favoreçam e eu me relacione melhor com o mundo e comigo mesmo.
é essencial aprender que não basta apenas tomar consciência do complexo ativo, mas que também é necessário exteriorizar a tonalidade afetiva presente nele. Portanto, quem deseja conhecer a si mesmo, bem como tratar suas neuroses, inevitavelmente terá que entrar em contato com seus complexos. Eles terão que ser trazidos à luz da consciência. É importante ressaltar, ainda que se tenha tomado consciência dele, o exteriorizado, ter compreendido suas causas, não impede-os de atuarem. Entretanto, liberta-se da identificação inconsciente com eles. Neste sentido, não é possível eliminar por completo os efeitos deles. E, portanto, é essencial investir em autoconhecimento para estarmos conscientes do que nos afeta e toca, causando turbilhões de emoções poderosas e descontroladas. É essencial compreender que deles provém o nosso bem-estar ou mal-estar. Entendeu a importância do complexo? Para essa aula, antes de ir para a próxima, se quiser, ouça novamente, faça anotações, tire dúvidas e não avance antes de conversar com seu parceiro, com a sua parceira. Vocês conversarem, quando vocês falam determinadas coisas, quais as emoções que estão brotando aí, como vocês se sentem, porque a partir dessas experiências e essa carga emocional que sobe, vocês podem ver um complexo, podem começar a trabalhar e ver que esse complexo talvez esteja interferindo na relação de vocês, está tornando a relação ruim. Então, se eu identifico isso, eu trato o complexo, eu melhoro a relação. Então, entenda a importância. Te vejo na próxima discussão, na próxima interação, para a gente poder avançar um pouco mais nesse conhecimento e melhorar ainda mais a sua qualidade de vida e também do seu parceiro e vocês construírem um relacionamento sublime. Conta comigo, até a próxima. Um abraço.